Gente, depois de 6 meses, 5 a 6 meses, aqui já temos um rostinho conhecido da Dá. Mesma coisa, né, Dá? Vamos aproximar essas matches aqui, ó. Você vê que o cabelo dela cresce naturalmente. Ela me relatou que agora ela tá ficando bastante branco. Mas o que acontece? Com o tonalizante a gente consegue tirar esse brilho do branco e disfarçar ele com as matches. Sem fazer aquele corte maravilhoso, com uma franja que dá abertura no rosto. Tá pronta? Bora lá? Eu fiz a divisão do cabelo e prendi tudo com tranças e agora eu vou aplicar a técnica freehand, tá? Levando o produto até a raiz, já fazendo ali, ó, o degradê de cor e comprimento e pontas, colocando mais produto. Gente, olha o resultado, cabelo retocado e claro, a nossa cor do ano. Pode mexer, pode dar aquele sorrisão, seu salão pronto agora, pode botar pra você.